Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e também toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou eu, junto com meus irmãos, nesse monte, no altar de céu aberto, nesta madrugada de quinta para sexta-feira, com a finalidade de buscarmos em Deus, nesse lugar, a misericórdia, a direção, a sabedoria, a ajuda, o socorro, porque sem Deus, o que o homem pode fazer? Nada, absolutamente nada. Por isso que estamos aqui. E queremos aqui nesse momento, por intermédio do Espírito Santo, lhe conceder uma palavra para lhe abençoar. Você está vendo como o tempo, como os dias, como a hora, como os meses estão passando rápido? E quantas são as pessoas que até nesse momento estão carregando consigo uma angústia, uma tristeza, uma depressão, uma dívida. E não é isso que Deus quer. Pois Deus, Ele se deu em morte de cruz, para que todo aquele que passasse a crer nele viesse ter vida, e vida em abundância. Permita, nesse momento, Deus entrar no seu coração. E como é que Ele entra? Quando a pessoa ela dá ouvidos à sua palavra. Como aconteceu aqui. Eu me faço presente aqui em Lucas, capítulo 5. O Espírito Santo diz: a pesca maravilhosa. O que representa essa palavra maravilhosa? É algo extraordinário, que só pode vir do céu, da parte de Deus. Hoje, quantas são as pessoas que não estão vivendo uma vida de alegria, de paz, de sucesso? Eu volto a repetir, porque sem Deus, ninguém pode fazer absolutamente nada. A pessoa pode ter N de faculdade, ser rodeado por amigos, ter dinheiro, ter força, mas se não tiver o auxílio de Deus, não tem como vencer. Ouça o que o Espírito Santo diz. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus. Preste atenção. As pessoas estavam tão famintas, sedentas, que umas apertavam umas às outras. Porque ali se fazia presente o Filho de Deus, com a intenção não de julgar, mas de dar a direção, de abençoar. Muitas são as pessoas que querem facilidade. Deus está dizendo por intermédio não só dessa mensagem, mas desde Gênesis até Apocalipse, que tudo é conquistado com esforço, no tocante também à salvação. Então as pessoas se apertavam umas com as outras, porque estavam interessadas em ouvir a palavra. E a Bíblia diz: estava ele junto ao lago de Genezaré, que é na Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. A Bíblia não está dizendo que eles estavam contabilizando o que pescaram. A Bíblia está dizendo que estavam lavando as redes. Ou seja, passaram uma madrugada e nada pescaram. Não eram iniciantes. Eram pessoas que conheciam o mar. Eram pessoas que tinham, sabedoria, conhecimento, sabiam pescar, mas nada pegaram. Será que é diferente dos dias de hoje? Quantas são as pessoas que falam 2, 3 línguas, mas estão desempregados? Quantas são as pessoas que têm recursos guardados, investimentos, mas a sua vida é uma vida sem paz, sem tranquilidade? Muitas são as pessoas que se perguntam: por quê? Que mal que eu fiz? Eu só faço bem. Mas existe uma mensagem para essa pessoa, que essa terra que vivemos, nela entrou o pecado, e por causa do pecado entrou a morte. E a morte está aí.
abatendo, dizimando, envergonhando, aprisionando diversas pessoas. Pessoas essas que, na maioria, não querem dar atenção à palavra. Você acha que uma pessoa que fala 2, 3 línguas, várias profissões, um currículo de chamar atenção, vai vencer os problemas sem Deus? A Bíblia está citando, está falando algo que devemos nos atentar. Não eram iniciantes, eram profissionais. Eles sabiam como agir, como manusear a rede ou as redes. Tinham experiência, cada um na sua responsabilidade. Um dirigia o barco, o outro jogava a rede, o outro fazia a contabilidade, mas nesse momento eles estavam todos lavando a rede. Porque nada pescaram, não ficaram no mar 1 ou 2 horas. Ficaram ali a madrugada inteira. Quantas são as pessoas que até agora, estamos aí às portas de novembro e até agora, já 11 meses. Nada aconteceu de maravilhoso na vida dessa pessoa. Nada aconteceu de extraordinário na vida dessa pessoa. Porque sem a direção de Deus não adianta. As pessoas estão jogando a rede, mas sem a direção. As pessoas estão navegando, mas sem a direção de Deus. Então a Bíblia diz: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Veja bem, ele não pescou nada. Certamente estava ali cansado, pensativo, porque ele vivia da pesca, tinha responsabilidade com a sua família, com as pessoas. Ele tinha responsabilidade. E nada tivera pescado. E Deus chega a ele no meio de uma multidão, como está chegando a você através dessa palavra. Olha a multidão que se faz presente hoje. Mais de 9 bilhões de habitantes. E Deus escolheu você para dirigir essa palavra, para falar ao teu coração que a fé com obra gera um milagre. Deus pediu o barco dele, pediu a atenção dele. Quantas são as vezes que Deus toca no coração da pessoa e a pessoa não está dando atenção, quer fazer da sua maneira, do seu jeito, e do nosso jeito iremos colher tristeza, iremos colher vergonha, mas do jeito de Deus, pela direção de Deus, pode ter certeza que a pesca será maravilhosa. É como Deus tem nos instruído. Deus tem falado, tem alertado: sem mim nada podeis fazer. Depois de passarem a madrugada tentando pescar, nada pescaram. Deus chegou ali à beira da praia e pediu emprestado o barco dele. Ali haviam várias pessoas. E Deus disse para Pedro, Simão, para que ele empurrasse o barco. E ele obedeceu. Deus poderia ter pedido para muitos que ali estavam: empurre o barco, porque Pedro está cansado. Talvez você esteja dizendo: estou cansado. É tantos problemas dentro do lar, é muita dívida, é só doença, é só problema. Mas Deus está se dirigindo a você dizendo: não pare, continue se esforçando, porque eu sou contigo. Deus é com a pessoa desde então que ela passe a ser com Deus, a obedecer a palavra. Então, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Veja bem, preste atenção. Primeiro Deus instrui. Primeiro Deus ele ensina. Primeiro Deus ele fala o que ele quer que vamos fazer. Ele estava ensinando àquele povo a sua palavra. E ele poderia muito ter dito. Pedro Simão poderia ter dito: Senhor, estou cansado, estou com meu psicológico abalado, não pesquei nada, sabe, eu vou para casa, fica até com o barco, mas ficar aqui não tem como. Mas ele preferiu, sabe, dar atenção a Deus. Ele preferiu, naquele momento, agarrar a oportunidade
que Deus está te dando. Não sai dessa live, não. É a palavra de Deus chegando até você com o único propósito de mudar a sua vida, muito além do que você imagina. Então a Bíblia diz, quando acabou de falar, quando Jesus acabou de pregar, tem pessoas que ainda não entenderam isso. Primeiro Deus prega, primeiro Deus ele dá ali, ó, ele dá um conforto, uma palavra, uma direção. É o que ele estava precisando, é o que você está precisando, certamente. Se você está aí, é porque Deus escolheu para você ouvir essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela conforta, ela edifica, ela fortalece, ela salva, ela protege. Depois que Jesus acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. E assim, a Bíblia diz, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, é uma fé que com ela traz obediência. Quando a pessoa ela crê na palavra, ela vai obedecer. Então ele creu na palavra. Ele ali não escolheu ir para casa. Ele ali não escolheu tampar seus ouvidos. Ele ali escolheu viver dependente da palavra. E quando a pessoa passa a viver dependente da palavra, ela passa a ter uma vida diferenciada. Ele observou, certamente, que a vitória jamais poderia vir pelo método dele, pela condição dele, por mais que ele era um bom profissional, era um pescador. E assim devemos entender que a vitória não é do valente, não é do ligeiro, a vitória não é do intelectual, a vitória é daqueles que temem o Senhor, que se submete à palavra. Veja bem, depois dele ter passado uma madrugada, ele ali emprestou o barco, empurrou o barco e ainda deu atenção à palavra e disse, olha bem a palavra, e disse, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele voltou de novo. Quantas são as pessoas que desistiram do seu propósito, dos seus sonhos? Quantas são as mães que já não lutam mais pelo seu filho? Quantos empresários já decidiram fechar sua empresa? Quantas são as pessoas que já tiraram a mão do arado? Ele não fez isso. Por mais que ele não tivera pescado nada, pela palavra de Deus, ele retornou e lançou as redes. Então até falo para você que de repente está afastado, retorne enquanto é tempo. Eu falo para você pelo Espírito Santo, você que está aí pensativo, dizendo, minha vida, nunca vi nada de extraordinário, de maravilhoso. Eu acho que nada de bom vai acontecer comigo. Pare de pensar assim. Pare. Sabe, se disponha. Sai desse sofá, desse compartimento. E tome atitude de dar atenção e credibilidade àquilo que vem do alto. Porque o que há nesta terra não há nada de bom. Discórdia, confusão, inveja, ciúme. Agora o que vem do alto é bom. Eis que estou a procurar verdadeiros adoradores. São aqueles que se submetem, são aqueles que ouvem e crê, são aqueles que se lançam, são aqueles que não retrocedem. Ele poderia muito bem dizer, eu volto a repetir, quem é profissional? Eu, Jesus. Jesus é um pregador apenas. Eu que sou pescador, eu que conheço o mar melhor do que ele, que tem pessoas que são assim, que discutem, que criticam, que falam de uma forma totalmente contrária da palavra, como se pudessem vencer pelos seus métodos ou pela sua força. Se não for pela direção de Deus, não tem como. Sabe como Deus ele age? É desta maneira. Quando a pessoa se submete a dar atenção a Ele e a ouvir e a praticar, as coisas que a pessoa necessita, elas surgem naturalmente. É o que aconteceu, a Bíblia fala, a pesca maravilhosa. Deus quer te abençoar muito além do que você imagina. Então a Bíblia diz,
Isto fazendo, ou seja, isto fazendo o quê? Deram atenção à palavra de quem? De Deus. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Preste atenção. Deus, ele ali abençoou eles de uma forma extraordinária. A quantidade de peixes que pegaram era tão grande, que não coube na rede. Tão grande, é assim o que Deus quer fazer na sua vida. Bênção sem medida. Você já deve ter visto certamente, tá? Essa rede aqui conosco, com os obreiros. Estaremos nesse domingo agora, sabe, lançando as nossas redes, ouvindo e praticando a palavra. Saia da onde você estiver. Venha lançar a sua rede, a sua vida no altar. Você que se afastou, volte. Você que está no caminho, permaneça. Você que deixou de lutar por sua casa, volte a lutar. Você que deixou de buscar a mãe pelo seu filho, volte a buscar por ele. Você, esposa, que deixou de buscar pelo seu marido, volte a buscar por ele. Lance a rede de novo. Você, empresário, você, autônomo. Você que está desistindo do seu projeto, do seu sonho este que Deus entregou na sua mão, volte a lançar a rede. Não desanime, não. Muitos têm dito, é a crise, eu vou ter que fechar minha empresa. Não está acontecendo só comigo, não, com muita gente. Não dá para suportar. Você acha que a crise, você acha que os problemas pararam o poder de Deus? Não. Você acha que esse mundo por si só consegue impedir a manifestação do poder de Deus? É claro que não. Nós aguardamos você, Senhor, Senhora, neste domingo agora. E na oportunidade também estaremos lhe concedendo o sangue do Cordeiro, para que você, ao receber, venha estar ungindo a porta da sua casa. Porque estaremos também levantando o maior clamor a favor da família, passando pelas portas. Vai ser um domingo extraordinário. Que horas tem, obreiros, por favor? Alguém tem horas? 3 horas da manhã. São exatamente 3 horas da manhã. Estamos aqui, nesse monte. Hoje já estamos na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira aqui. Já iniciando já uma sexta-feira abençoada. Não estamos aqui em vão. Estamos aqui pedindo a direção de Deus. Estamos aqui apresentando esse propósito ao Senhor. Que tudo que começa bem, termina bem. Avenida Dom Helder Câmara, 3136, em Del Castilho. Na Zona Norte. Ponto de referência, temos ali o Shopping Nova América, uns 150 metros. Como também de frente para o templo, temos a LBV, Legião da Boa Vontade. Horários nesse domingo, 8, 10, 15, como também às 18 horas. Você tanto pode vir na parte da manhã, à tarde ou à noite. Temos um mega estacionamento na Ademar Bebiano, ali do lado do posto Ipiranga, do lado da Chevrolet ali, uma concessionária de carros. Você tem acesso gratuito ali para deixar o seu carro, sua moto. Ou seja, você não pode perder a sua oportunidade. Pois até então, tudo que plantamos agora vai ecoar lá na frente. Tudo o que plantamos. Plantamos o que queremos, mas não vamos colher o que queremos. Tá aqui, ó. O caminho é esse. Ele entendeu. Ele tinha 2 caminhos: voltar para casa frustrado ou obedecer a palavra de Deus. E você? E você? O que você pensa? Em relação a essa palavra, qual a sua análise? Qual a sua análise em relação a essa palavra? Você vai desistir? Vai voltar a estaca zero? Ou vai lançar a rede de novo? Então guarde essa palavra no teu coração. Domingo, nós te aguardamos. Você e sua casa, para ouvir a palavra de Deus,
para entregar suas lutas, seus desertos, na mão daquele que tem o poder para florescer. Avenida Dom Helder Câmara, 3136, na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos entrar em oração? Vamos? Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia venha estar sempre conosco, com a tua igreja, com o teu povo. Nós, em teu nome, apresentamos, meu Pai, a nossa vida, a nossa casa. Em teu nome, que o teu povo venha receber, meu Pai, a tua misericórdia, a direção, a sabedoria que vem do teu Espírito, Espírito Santo. E também lhe apresentamos esse propósito, Pai, que haja uma pesca maravilhosa na vida do teu povo e na casa deles também. Nós estamos aqui nesta madrugada buscando a sua face, consagrando a nossa vida, pedindo a tua direção. Permita, Senhor, que esse final de ano, para todo o teu povo, seja melhor do que o começo. Manifesta o extraordinário que só há em ti. Revela-te mais uma vez, meu Pai, para a tua igreja, para o teu povo, que tu és o Senhor, e o Senhor é, e não há outro e jamais haverá outro semelhante a ti. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu também te peço, Pai, consagra o suco de uva com o teu poder, Pai. Que esse suco de uva, pela fé, torne o seu sangue. E quando o teu povo ungir a porta da sua casa, que venham todos ser protegidos por ti, Pai. Que a inveja, a angústia, a tristeza, o mal, o olho grande, os encantamentos, tudo que é mal, morte, doença, enfermidade, não tenham vez na nossa casa. Abençoe esse domingo, Pai. Abençoe os seus obreiros, abençoe os seus servos, seu povo, aonde eles estão nesse momento agora, não só hoje, mas sempre. Nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? De uma forma extraordinária. E aguardamos todos vocês nesse domingo agora, tá bom? Dia 2 de novembro. Tudo que começa bem, termina bem. Então esteja conosco, ou esteja em uma de nossas igrejas, mundial do poder de Deus, espalhado pelo mundo afora. Certamente existe uma perto da sua casa, perto do seu trabalho. Busquemos ao Senhor, enquanto o Senhor permite ser achado, tá bom? Ó, Deus abençoe a todos, tá bom? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.